todo TDAH, ele pode ser um borderline? Não, eu discordo totalmente. Uhum. Porque assim, a gente tem que lembrar, no meu entendimento, e eu vou falar, claro, do meu entendimento, o déficit de atenção, ele antes de ser uma doença, é um tipo de funcionamento cerebral, é aquele jeito que o cérebro se organiza nessa hiperatividade. O borderline é um transtorno de personalidade, ou seja, ele também vem desde muito cedo. É o transtorno do excesso de sentimentos, do excesso de emoção. O TDAH é o excesso de pensamentos. Então, assim, não há uma comorbidade entre déficit de atenção e borderline. É muito difícil, porque são essências diferentes, são diagnósticos primários muito diversos. E eles vêm desde cedo. O que acontece é que muitos borderlines, às vezes, eles ficam muito desfocados. Eles perdem o foco, eles perdem o rumo. Mas não por excesso de pensamento ou desatenção, porque eles capotam emocionalmente. Então, se eles não estão bem emocionalmente... É um outro tipo de comportamento. É um outro tipo de desinteresse ou de perda de foco, de perda de objetividade. Não é por esse excesso de funcionamento mental, é pelo excesso de funcionamento emocional. Então, é muito comum um border ser geralmente uma pessoa brilhante, um aluno brilhante, não dá o menor trabalho. Aí ele entra ali na adolescência, começa aquela fase de paixonites, de a primeira paixão, ele muda totalmente. Ele começa a dar problemas de aprendizado que ele não tinha. E aí isso vai se caracterizar, porque são brilhantes, os borders são brilhantes, eles são intensos, são muito inteligentes, porque eles fazem tudo com muita paixão. Mas aí na hora que ele está apaixonado pelo trabalho, ele é capaz de ser o melhor funcionário do mundo. De repente ele se apaixona por alguém, acabou. E aí ele abandona o trabalho, como se ele não pudesse viver duas paixões ao mesmo tempo. Na cabeça dele não dá para ser bege, é como se tivesse que ser intenso, seja no trabalho, seja na paixão. Então é como se ele escolhesse uma paixão e ele segue aquilo. Então assim, eu discordo de borderline com comorbidade. Já o TDAH, ele também tem muita intensidade, mas ele tem intensidade não pela questão emocional, pela questão do interesse cognitivo por alguma coisa. Ele é mais leve, né? Não sei se é mais leve, os dois são intensos, mas por motivos diferentes. Um é pelo afeto, por buscar a não rejeição, o outro é por buscar um sentido da vida, um propósito. Ele vai lá, ele quer algo que dê tesão na existência dele, não necessariamente uma pessoa, não necessariamente, pode ser uma ideia. Um TDAH se apaixona por uma ideia, não necessariamente por uma pessoa. Como seria, então, a gente diferenciando isso que você acabou de explicar de um cérebro TDAH e um cérebro de um border? Tem uma diferença básica, é isso que eu estou dizendo. Por isso que esses diagnósticos como comorbidade é quase impossível. O déficit de atenção, você tem uma redução de funcionamento no pré-frontal, predominando em geral à direita os mais desatentivos e à esquerda os mais impulsivos, né? Em média isso. O pré-frontal, ele tem essa coisa de filtrar o excesso de pensamentos, de impulsividade. Como essa região funciona menos, é como se ele tivesse tudo muito mais acelerado. Então ele capota no excesso de informação que o lobo frontal não filtra. O border já é o contrário, o lobo frontal dele, em princípio, funcionaria bem. O problema é que o lobo frontal é diretamente ligado ao sistema límbico, que é o sistema das emoções. Então, na hora que o sistema de emoção dele entra em ebulição, né, por uma paixão, por um afeto, pelo medo de ser rejeitado, pelo desespero afetivo, o que acontece é que ele sobrecarrega o frontal e o frontal funciona como se estivesse funcionando menos, mas é uma sobrecarga do frontal pelo sistema límbico. Já o TDAH, ele naturalmente, o pré-frontal funciona menos. Então, assim, são aspectos neurofuncionais muito diferentes.